Ok, pessoal, vamos à nossa próxima videoaula, que trata da unidade 3 da disciplina Didática do Ensino de Filosofia. Ok? Essa unidade 3 está designada como a promoção da discussão em classe. Ou seja, nós vamos tratar nessa unidade 3 daquela atividade do professor de promover discussões em classe, de promover debates. Tá? Mas a gente vai fazer alguns esclarecimentos dentro dessa perspectiva. Tá? A gente já vai ver direitinho o que eu quero dizer aqui com discussão ou debate, e nós vamos ver que às vezes, muito do que se tem realizado, não apenas no ensino médio, mas no ensino superior também, não tem nada a ver com debate e discussão intelectual produtiva. Tá? Bom, a primeira coisa na linha, né, da promoção da discussão em classe é que o professor, ao fazê-lo, ou promover debates, discussões, evidentemente, dos temas filosóficos, né, é a importância da honestidade intelectual do professor. Tá? A ideia é a seguinte: se o professor deseja agir de maneira moralmente correta nessas discussões de classe, ele deve proceder de modo intelectualmente honesto ao promover tais conversas. Tá? O que significa isso? Nós vamos dar alguns exemplos de ações que expressam a honestidade intelectual do professor ao promover tais discussões. Tá? Se ele quer proceder de maneira moralmente correta na promoção dessas discussões, ele deve obedecer esses requisitos aqui. Tá? Um deles é o de que ele não deve ocultar informações relevantes ao debate. Então vamos imaginar que os alunos ali, o professor resolveu promover um debate sobre a teoria de um autor chamado David Hume sobre a noção de testemunho. Né? O David Hume tem uma teoria acerca do testemunho, sobre a possibilidade de crença racional ou justificada envolvendo o testemunho de outras pessoas. Né? E o professor quer promover, então, uma discussão sobre o capítulo do texto do David Hume que trata do testemunho. O que ele deve fazer? Bom, o professor eventualmente tem crenças acerca da resposta do Hume a esse problema. Eventualmente ele pode discordar, eventualmente ele pode concordar. Mas vamos imaginar que ele discorde da teoria humeana. E o que ele faz? Ele promove o debate, promove a discussão, mas ele tem o domínio de certas informações que seriam relevantes para uma tomada de posição, mas não fornece essas informações, porque ele tem o objetivo de conduzir a turma para uma rejeição à teoria humeana. Isso não é intelectualmente honesto. Em outras palavras, o professor, ao promover debates, ao promover discussões, desejando agir de maneira moralmente correta, ele não deve ocultar informações que ele acredita que seriam importantes para a tomada de posição acerca da rejeição de um autor, né, ou acerca da aceitação de um autor. Então, mesmo que isso seja a revelia das suas preferências filosóficas, ele não pode, não deve, né, caso deseje agir moralmente, ocultar informações que sejam relevantes para a tomada de posição, mesmo que elas digam algo que vá contra as suas crenças. Uma outra coisa que é implicada pelo desejo da honestidade intelectual nessas discussões é que o professor não deve cercear argumentos contrários às suas opiniões, nem privilegiar os favoráveis. É muito comum nós vermos nos debates o professor, de alguma maneira, cerceando os argumentos, ou do ponto de vista do tempo, ou do ponto de vista do comportamento mais hostil, que sejam contrários às suas opiniões, e privilegiando os favoráveis, né? Dando um tempo excessivo e, quem sabe, até expressando uma adesão sem que ele próprio ofereça seus argumentos para explicar sua adesão. A ideia é que o professor pode ter qualquer opinião, como qualquer outro participante do debate, né? Pode formar suas crenças, pode já vir para o debate com suas crenças a respeito do assunto, mas a regra da honestidade intelectual impede, né, caso ele deseje agir moralmente, que ele aja de maneira a privilegiar as suas posições, cerceando as posições contrárias e agindo, portanto, de maneira parcial. O professor deve permitir o amplo debate e a ampla argumentação, quer os argumentos corram favoráveis às suas crenças filosóficas, quer corram contra. O segundo aspecto importante da promoção e da condução adequada da discussão em classe é que as teorias filosóficas que vierem a ser discutidas, e eu reforço aqui, do realce, a ideia de que qualquer debate em filosofia trate de teorias filosóficas. Ou seja, o que nós
o que tiver que ser tema de debate filosófico tem que ser uma tentativa de resposta. Tá? O professor fixa o problema e fixa o tipo de resposta ou as respostas que vão ser discutidas. E ali os alunos, claro, tendo lido previamente algum material, tendo conversado previamente, o professor tendo expresso alguma coisa sobre o assunto, algo, né, tenha dado alguma informação mínima, promova uma conversa, inclusive para medir a compreensão dos alunos a respeito daquele assunto, permitindo a liberdade dos alunos concordarem e discordarem da teoria, desde que, é claro, todas as concordâncias e discordâncias sejam devidamente argumentadas, porque essa é a linha que deve permear todo debate filosófico. Tá? Então, há uma importância fundamental de que as teorias filosóficas sejam discutidas em seus eventuais prós e contras, sem qualquer privilégio de uma coisa ou de outra. Tá? Terceiro ponto importante aqui é a indispensabilidade da argumentação no debate ou discussão intelectual e a consideração que uma discussão intelectual, que um debate intelectual se trata de uma esgrima de argumentos por pessoas, não de pessoas por pessoas. Ou seja, o que isso quer dizer? Bom, primeiro aspecto desse ponto aqui. Não existe discussão ou debate de temas filosóficos que não envolva argumentação. Em outras palavras, nós podemos defender qualquer tese numa discussão filosófica. O que nós não podemos é discutir aquela tese, sem que ela seja apoiada por argumentos. E eu tenho que oferecer as duas coisas. Então, se eu me oponho a alguma tese, ou se eu me coloco favoravelmente a alguma coisa, ou se eu proponho uma terceira coisa ainda, né, se eu discordo de um autor ou coisa assim, eu tenho que oferecer um argumento em suporte. Não existe debate ou discussão intelectual sem argumento. Qualquer coisa diferente não é debate ou discussão intelectual. Aí é uma conversa de eu acho isso ou eu acho aquilo. Tá? Achismo propriamente dito, uma conversa de achismo, é uma conversa do tipo, essa é a minha opinião e pronto, ou eu acho assim, e tu achas assado? Então tá bom, eu acho assim e tu achas assado, pronto. Não. Uma discussão filosófica não é eu acho assim, tu achas assado e pronto. Eu acho assim, e aí eu ofereço um argumento em apoio a porque eu acho daquela maneira. Alguém acha assado, ele tem o dever, a obrigação moral de oferecer um argumento para apoiar a sua opinião. Ele tem que fazer isso. Em outras palavras, o exercício da discussão intelectual filosófica, o exercício de qualquer discussão intelectual, mas aqui a gente está tratando focado em filosofia, tem que ser sempre fornido de argumentos, tem que ser provido por argumentos. Do contrário, não é debate filosófico. Vou repetir, uma conversa de eu acho isso e tu achas aquilo. Isso não tem a menor relevância filosófica, não tem a menor importância, não deve ser estimulado, não deve ser promovido, não deve, sob nenhum aspecto, ser considerado intelectualmente positivo pelo professor. Professor que permite, que propõe um tema filosófico e fica ouvindo, eu acho aquilo, o que tu achas, fulano, o que tu achas, Beltrano? Um professor que faz uma coleta de eu acho isso, eu acho aquilo, não está promovendo uma discussão intelectual, não está promovendo um debate, porque não está promovendo argumentos, certo? E em filosofia, boa filosofia só sobrevive com argumentos. Boa filosofia só sobrevive com argumentos. Filosofia que tenta sobreviver com maus argumentos é filosofia capenga, é má filosofia e deve ser completamente descartada. Né? Então, a ligação entre debate filosófico e argumentação é uma ligação intrínseca, uma ligação umbilical. Tem um cordão umbilical ligando os dois. Se a gente cortar, morrem os dois. Tá? Um outro aspecto é de que a discussão, o debate, é de ideias. Né? Então é uma esgrima de argumentos. Estamos debatendo argumentos. Nós vamos esgrimar argumentos. Nós não vamos esgrimar as pessoas. Então não é uma esgrima entre pessoas, é uma esgrima de ideias por pessoas. Né? Então, pessoas ali esgrimando ideias. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque é fundamental que os debates sejam promovidos pelo professor, mas é essencial que o professor conduza, monitore para que haja respeito aos debatedores, às pessoas deles. O professor não vai se preocupar com o respeito às ideias. Não existe respeito às ideias. Existe respeito às pessoas. Então, os alunos têm toda a liberdade de discordarem, de rejeitarem certas teses,
apresentarem os seus argumentos, e todo esse exercício é perfeitamente correto. A liberdade que eles não têm é de atacarem pessoalmente alguém, de ofenderem os indivíduos que estão participando. Eles têm todo o direito de ofender as ideias, né? Como se nós pudéssemos ofender ideias. Nós podemos atacar certas ideias e não atacar os debatedores. O professor é um promotor da discussão, mas ele é um monitorador, um controlador, né? Alguém que fica fazendo a contenção, né, para evitar desvios da boa rota da discussão. Nesse sentido, né, a ideia de que o professor é um promotor, é um monitor do debate, né, não é exatamente um moderador. É importante que a gente diga que o professor não é um moderador de debates filosóficos. Não é. Ele não está ali para ficar moderando a expressão de opinião devidamente argumentada. Ele está ali para estimular isso, né? Então a função de monitoramento dele é no sentido de tentar tornar a argumentação a mais produtiva possível, né? De modo que as ideias sejam atacadas, caso isso aconteça, mas não os indivíduos, né? Além de ser um monitor e um promotor do debate, o professor também é um participante opinativo, ou seja, nós não deveríamos cometer o erro que eu já vi muitos cometerem, de achar que o professor promove o debate entre os alunos na classe, mas se isenta de oferecer opiniões, ou seja, que haja algum impedimento né, dele ou de qualquer outra pessoa de que ele expresse suas próprias crenças. Né? Sendo um participante opinativo, ele tem o direito, como qualquer outro tem, de dispor da palavra, de dispor da oportunidade, do tempo, para oferecer argumentos contrários a teses que estão sendo discutidas ali, inclusive as dos alunos. Em outras palavras, um professor tem todo o direito de defender um autor que está sendo atacado, né? A ideia de uma teoria de um autor que está sendo atacada por um argumento oferecido por um aluno, ou de defender as suas próprias teses, através de argumentos, contra o ataque de algum dos alunos. Então, isso é perfeitamente possível, assim como os alunos têm o mesmo direito de fazer isso uns em relação aos outros. Então, esse diálogo, esse poliálogo argumentativo em que todos têm o direito da opinião, certo? Não fica travado ou impedido quando se trata do professor, né? Não faria o menor sentido. Tá? Ele é também um participante opinativo desse debate. Mas ele tem algumas funções especiais. Então, ele é alguém que tem o direito da opinião argumentada, certo? Mas ele tem algumas funções especiais, que é de promoção e o monitoramento. Nesse sentido do monitoramento e da promoção, cabe ao professor fixar os temas e a literatura. Tá? Então é importante que o professor tome a condução, né, assuma as rédeas no sentido de fixar os temas e a literatura. É o professor também o sujeito que controla o respeito à pessoa dos participantes, mas apenas à pessoa dos participantes, não as ideias. Então, não importa que alguém defenda uma ideia e que um outro participante resolva atacar a ideia defendida por este aluno. Isso tem que ser perfeitamente permitido pelo professor. Não pode haver a permissão para o desrespeito e ofensa ao indivíduo, certo? Isso, claro, pode vir de maneira na forma da expressão, que pode ser agressiva ou hostil, ou pode ser um ataque pessoal direto, que o professor deve, evidentemente, controlar e não permitir. O professor, então, nesse sentido, controla o uso do tempo, denuncia falácias, ele tem todo o direito de denunciar falácias que estiverem sendo usadas por alguém, mas como os demais debatedores têm o direito de denunciar as falácias que o professor, porventura, vier a utilizar. Então, na verdade, a liberdade aqui é ampla e ela não tem restrição aos membros que fazem parte da conversação. Ele também corrige intervenções que desviam um assunto, algo extremamente comum nas discussões intelectuais, não apenas do ensino médio, mas qualquer conversa, né? Nós juntarmos dois seres humanos e eles começarem a discordar acerca de algum ponto, desvio de assunto é uma coisa muito comum. O professor tem que estar ali muito pronto para dizer, não, só um pouquinho, né? Aqui houve um desvio de assunto, falácia do desvio de assunto funcionando, vamos voltar ao ponto. Tá? Então ele corrige essas intervenções que desviam o assunto e a emissão de opiniões que não tenham nenhum amparo argumentativo. Por exemplo, aquele aluno que resolve dizer assim, eu discordo disso e eu discordo e pronto. Não. Qualquer aluno que resolva dizer eu discordo e pronto, deve ser corrigido no sentido que ele sequer deveria ter manifestado essa opinião. Ou um aluno expressa sua discordância, diz que
diz, isso é falso, isso não é correto, isso não é verdadeiro, ele tem que ser capaz de oferecer a explicação junto, tá? Ou antes ou depois, mas a explicação, ou seja, o argumento tem que vir junto. Vou repetir, um professor de filosofia não é um mero coletor de crenças, não é um mero coletor de opiniões, não é um mero coletor de eu acho isso ou eu acho aquilo, é um coletor, né, na verdade é um monitorador, é um promotor de uma discussão argumentada. Essa é a função dele. Coletor de crenças não é nenhuma função relevante. Coletor de crenças são as pessoas que fazem entrevistas e usam a declaração de crenças das pessoas para produzir algum resultado de pesquisa. O professor não faz isso. Último ponto aqui. Como participante pleno do debate, o professor tem o mesmo direito que os demais de oferecer os seus contra-argumentos às teses defendidas por autores históricos invocados na discussão ou às teses defendidas pelos demais integrantes do debate, bem como o direito de expressar suas crenças sobre os pontos em jogo. Isso aqui eu já tinha abordado ligeiramente antes, agora a gente sacramenta, né? Então, eu quero deixar isso, quero dar muito relevo a isso, porque alguns professores têm medo, né, de expressar suas opiniões, porque acham que são meros promotores da discussão, entre outros. Não. Os professores são participantes do debate. Eles têm a função especial de promoção, de monitoramento, mas eles também são participantes do debate. Têm o direito de fazer as intervenções adequadas, expressar suas teses e expressar seus argumentos, discordar de um, de outro, de autores históricos, desde que ele também seja submetido ao mesmo regime de exigência argumentativa dos demais participantes. E assim chegamos ao final da nossa terceira unidade da nossa videoaula. Vamos para a quarta unidade agora, que vai tratar da avaliação em filosofia.